Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais um momento aqui de grande aprendizado, mais um momento da gente discutir a respeito de temas interessantes e pertinentes em relação à saúde mental, né? E trazendo consigo de certa maneira, uma qualidade de vida através dos nossos convidados, da troca de experiência, até o histórico de clínica, enfim. O canal Recuperação em Foco é um canal onde nós temos a oportunidade de estarmos com vocês aqui uma horinha, né, trazendo eu diria, muita informação, né, um canal acolhedor, um canal informativo, um canal que traz prevenção, de certa forma também. E é um grande prazer estar aqui com vocês mais uma sexta-feira, para que a gente consiga aí trocar experiências e, de uma maneira ou de outra, estarmos juntos aí. Vou colocar uma vinheta para a gente assistir antes da gente começar a live. Você que está chegando agora, ou pelo Facebook, ou pelo canal do YouTube, a live vai ficar gravada. E aí, se você quiser assinar os nossos canais, fique à vontade. Compartilhar os nossos conteúdos, também fique à vontade. Enfim, entre, sente e se sinta à vontade para comentar as suas experiências e tirar as suas dúvidas conosco. Sejam muito bem-vindos ao canal. Agora sim, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje, com a presença da doutora Juliana, e eu diria que é uma excelente profissional. Não nos conhecemos pessoalmente, mas é o que eu já vi do conteúdo dela aí, e daqui a pouco eu vou divulgar também no Instagram para vocês acessarem. É recheado de informações, assim, muito acima da média, eu diria. Doutora Juliana, pode se apresentar para as pessoas se conhecerem aí. Seja muito bem-vindo ao canal. Obrigada, Jairo, pelo convite, né, pela paciência, né, da gente achar uma data aí que a gente conseguiu combinar aí para nós dois. É um prazer estar aqui, né, eu acho que eu não recuso convites quando eu percebo que há um interesse genuíno de disseminar informações que podem ajudar as pessoas, né? Pode ajudar as pessoas a terem mais saúde, pode ajudar as pessoas a não terem contato com o uso de substâncias. Então, eu não recuso esses convites mesmo. Meu nome é Juliana Fonseca, eu sou médica, psiquiatra. Hoje eu atuo no meu consultório, né? Eu tenho uma clínica parceira que eu atendo por telemedicina e sou preceptora de um curso de formação, né? Então, dou aulas aí para médicos que querem se especializar em psiquiatria. Então, eu tenho essa dupla função aí, de professora e de médica psiquiatra. Muito legal, muito legal. Foi, acho que, isso que chamou a atenção do pessoal que está na retaguarda do Recuperação em Foco, que eu tenho algumas pessoas que ficam de olho na rede social, né? Olha, isso aqui é legal, esse tema pode trazer, essa profissional deve ser interessante e tal. Então, aí nos chamou a atenção essa junção mesmo, de ser professora e ser médica psiquiatra, aí, que tem uma função de extrema importância, eu diria, inclusive na área do transtorno por uso de substância, né? Doutor, antes da gente entrar no nosso tema, que a gente vai discutir, qual que é a tua vivência nessa área dos transtornos e
do transtorno por uso de substância. O que te levou a fazer psiquiatria? O que te chamou a atenção? Você tinha alguém da tua família que tinha feito alguma coisa? Você tinha um norte, uma referência? Como é que foi? Não, muito pelo contrário, assim, na minha família tem muitos médicos, mas muitos deles foram contra eu fazer psiquiatria, porque eles achavam que era um desperdício eu vir para psiquiatria, né? Existe um preconceito até na área médica aí sobre a especialidade, mas eu comecei a perceber que para mim seria essa área de saúde mental, porque eu gostava muito de saber sobre a história da pessoa, mas não era a história da doença, né? Era a história da vida mesmo, né? Como que ela vivia, com quem ela vivia, como que eram as relações, o que ela gostava de fazer. Então, eu sempre gostei dessas consultas mais longas, né? E quando eu fui apresentada para a psiquiatria, eu vi, assim, como que era gostoso a pessoa entrar de um jeito da consulta e sair de outro, né? Porque, às vezes, as pessoas precisam ser ouvidas, né? Logicamente que uma consulta a gente não consegue resolver muita coisa, mas só da gente acolher, né, de dar esperança para o outro, isso já é transformador. Então, eu me percebia muito útil, eu percebia que a minha conduta, né, então o meu tempo ali já era o suficiente para provocar uma mudança na vida da pessoa. E isso fez com que eu me apaixonasse pela psiquiatria. E no hospital que eu trabalho, né, no interior de São Paulo, em Jaboticabal, é um hospital que foi o hospital que eu fiz a formação e hoje é o hospital que eu sou professora, né? Então, é uma história aí de 5 anos com São Marcos. É um hospital que tem muito dependente químico internado, né? Então, tem vários pacientes ali com transtorno por uso de substância. Então, foi uma área que eu tive contato desde o início da minha formação em psiquiatria, né? Eu trabalhei em 3 clínicas de reabilitação, fui responsável técnica de 3, continuo trabalhando em uma clínica de reabilitação em Barretos. Então, eu sempre gostei dessa área, que muitos médicos acham frustrantes. Eu gosto, porque eu vejo que, às vezes, 1 de 1000 que você consegue tirar é uma vida transformada, né? E para mim esse 1 de 1000 vale muito a pena. Vale todos os 999 que eu não consegui ter o resultado que eu gostaria. Olha, eu confesso que eu não sabia dessa tua formação, né? E já estou mais admirado pelo teu trabalho, doutora, porque nesse mar de gente que diz para nós, não, que talvez o dependente químico não tem jeito, que esse cara já fez 30 formas de tratamento, já participou de dezenas de acolhimentos diferentes, ele não tem mais jeito. E aí você dizendo como médica psiquiatra, trazendo possibilidades, né, para esse indivíduo, e vendo desse lado mais humano, com certeza só me anima mais a continuar nesse trabalho. Sim, acho que sempre tem jeito, né? Às vezes a gente pega a pessoa no momento que ela não está pronta, ou a família não está pronta, né? O ambiente que ela está não é um ambiente acolhedor, no sentido para manutenção ali da abstinência, né? Então, às vezes, realmente tudo fala contra a pessoa ficar livre mesmo do uso, né? Porque a gente não tem como ficar livre do vício, né? O vício instaurado está ali, a pessoa vai lidar pro resto da vida com aquilo lá, ela vai ter que ficar prestando atenção sobre, né, futuro, possíveis gatilhos que possa ter. Mas os pacientes que conseguem se manter firmes ali no propósito, de se manter limpo, são os pacientes assim que dá vontade de trabalhar pro resto da vida mesmo, né? Porque você transforma ali a vida não só da pessoa, mas você transforma a vida de toda uma família, né? Dos filhos, da esposa, dos pais, né? É uma mudança de vida muito significativa. Por isso que é uma bandeira que eu vou levantar assim para o resto da minha carreira. Muito bom, muito bom. E aí a gente entra no assunto de hoje, que deixa eu colocar na tela para as pessoas participarem. Pessoal, você que está entrando hoje pelo canal Recuperação em Foco, não sei como é que você recebeu esse nosso convite, mas você está aqui. Então, confere com a gente hoje, né, o uso de cigarros eletrônicos, essa questão tão impactante. A gente vai trazer alguns dados muito interessantes para vocês. Né? A gente teve aqui, há poucos dias atrás, numa outra perspectiva, falando com também um médico, trazendo esse tema. Mas, quanto mais fomentarmos a ideia
do poder destrutivo que esse dispositivo tem, com certeza nós vamos alcançar as pessoas aí muito positivamente, né? Bom, uso de cigarros eletrônicos. Sabe aquele Vzinho e aquele Xzinho, né? O que é verdadeiro e o que é falso? Vamos começar nesse lado, doutora? Bora. Que é uma... O pessoal fala, né? Isso aqui é um fake ou é um fato, né? O que a doutora diria hoje a respeito do cigarro eletrônico, antes de a gente entrar mesmo no tema? Posso? Pode falar. Então, é que deu um delay aqui. Eu acho que o que é importante a gente perceber, né, que assim, a indústria do tabaco é uma indústria que ela está ligada no que está acontecendo no mundo, né, e ela está evoluindo no sentido do marketing, né. Eu vejo o cigarro eletrônico como uma manobra inteligentíssima da indústria do tabaco, né. Então, se a gente tinha, por exemplo, um cigarro que era nojento do ponto de vista de cheiro, né, de impregnação de ambientes, que era proibido em ambientes fechados. Agora a gente já tem um cigarro que tem um cheiro gostoso, que não fica com cheiro na roupa, que eu posso fumar em lugares fechados. Então eu fumo aqui no meu escritório e se alguém entrar aqui, ninguém vai perceber. Muito pelo contrário, às vezes está até com um cheirinho gostoso, né, uma essência de menta. Então, assim, o que a gente percebe é que a indústria do tabaco, ela reduziu aqueles problemas que o cigarro ali, normal, de papel, com filtro, apresentava, né? E isso fez com que a gente chegasse nas populações mais jovens, né? E olha que interessante, né? Cigarro eletrônico, o chamado vape, né? Que na verdade as pessoas se confundem muito, ainda mais as mães que não sabem da realidade do dispositivo e o poder de destruição que isso tem, né? Poder cancerígeno que isso tem. Não só pelos metais pesados que existem dentro do dispositivo para poder fazer a filtragem do tabaco aquecido, mas também do próprio tabaco aquecido, que é totalmente diferente daquele tabaco que é condensado num cigarro, por exemplo, convencional, né? E aí fica a dica, você que é mãe, você que é aí, não conhece esse dispositivo, dá uma pesquisada no Google para ver do que se trata isso e aonde isso tem chegado, né? Eu fiz algumas pesquisas, doutora, inclusive da revista Exame, está dizendo assim, ó, pela doutora Mariana Martucci, está dizendo assim, adolescentes e jovens, adultos que utilizam ou utilizaram cigarros eletrônicos têm um risco maior de serem infectados pelo Covid-19. Isso me chamou muita atenção. Por que Covid-19? Né? Covid-19, já passou o Covid-19? A gente sabe que alguns casos aí, nos noticiários, eles têm nos informado que ainda tem, né? Ainda temos que se precaver em relação a isso, mas me chamou a atenção desse uso de cigarro e a probabilidade desses jovens de serem de estarem mais próximos de uma infestação, por exemplo, da doença. Queria falar um pouquinho sobre isso. Então, mas eu acho que provavelmente usou esse tema porque é um tema que chama atenção, né? Nossa, aumento do Covid-19, então peraí, né? Porque a gente acabou de sair de uma pandemia, né? Que matou muitas pessoas, então acho que é um título que chama atenção. Mas, na verdade, aumenta risco para várias doenças, né? Inclusive de infecções pulmonares, né? A pessoa que fuma, seja por cigarro ali de papel, seja pelo cigarro eletrônico, tem uma chance maior, porque está com um pulmão inflamado, de ter uma doença infecciosa no pulmão. Seja infecciosa viral pelo Covid, ou seja uma infecção bacteriana por pneumonia. Mas não é só isso, né? Porque isso a gente pensa de uma maneira aguda, né? O Covid, uma pneumonia, né? Que tem um tratamento agudo ali. Mas aumento de chance de câncer em todos os órgãos expostos. Todos os órgãos expostos. Então, a gente sempre pensa no câncer, a gente pensa o quê? Boca, garganta, pulmão. Mas não é. Né? Então, qual que é o problema do cigarro em jovens, em adultos? Aumenta a chance de câncer,
aumento de chances de desenvolver doenças oculares, doenças periodontais, né? Então, a saúde ali da boca, da gengiva, doenças cardiovasculares, as doenças pulmonares, que a gente deu o exemplo do Covid, AVC, diabetes, artrite reumatoide, doenças relacionadas ao perfil lipídico, né? Que é quando o colesterol aumenta, né? A dislipidemia. Para gestantes, corre o risco de mau desenvolvimento do feto, né? Um risco altíssimo de mau desenvolvimento do feto para as mães gestantes que estão sob o uso do tabaco, além de distúrbios imunológicos. Então, assim, são várias doenças, né? Inclusive, uma das formas que a gente teve de diminuir o índice, né, da população tabagista foi justamente colocar nas caixinhas ali, né? Esse produto causa câncer, esse produto causa impotência. É justamente orientação. Isso que a gente está fazendo hoje, né? Que a gente doa a nossa sexta-feira à noite para falar sobre isso, é porque é muito importante. É importante a gente prevenir, né? Um dado que a gente tem é que 90% das pessoas que têm vício em tabaco, qualquer forma que seja, começou a fumar entre os 15 e os 25 anos. É muito difícil uma pessoa se viciar no tabaco após os 25 anos, você começar a fumar aos 30 anos. Geralmente inicia entre os 15 e 25 anos. Então, se a gente pega essa população, né, de jovens e faz com que eles não experimentem esse tipo de substância na cidade, a gente está reduzindo o risco deles terem todas essas doenças que eu citei. Olha que interessante, né? Se a gente conseguir reduzir isso, olha que avanço, né? E aí as pessoas falam assim, pô, mas cigarro, como a doutora já falou, cigarro era fedido, a roupa ficava fedida, o cabelo ficava oleoso, as pessoas não ficavam perto de mim, era desagradável. Cada refeição que eu fazia, eu tinha que fumar um cigarro, enfim. E aí agora facilitou. Eu vou dar um exemplo. Eu frequento uma barbearia, por exemplo, aqui na cidade de Campinas, onde, dependendo do horário que você chega, tem algumas pessoas esperando, tal, a cadeira ocupada. E aí, esses dias o cara sacou de um cigarro eletrônico e fumou dentro do estabelecimento. E aí uma outra pessoa falou assim, mas aqui pode? Ele falou, pode, é cigarro eletrônico, isso aqui não faz mal a ninguém. Então o cara está ingerindo o produto, no qual ele mesmo não conhece todas as informações, né? E aí, trazendo um pouco sobre isso, o cigarro eletrônico, ele é proibido a comercialização dele desde 2009, doutor, é isso? Eu não tenho essa data precisa, mas eu sei que realmente não é permitido, né? Só que assim, todo estabelecimento, por exemplo, uma tabacaria no Terminal Tietê, uma tabaqueria no shopping, vende isso. Uma Livre, mercearia, né? Mercado Livre vende. Então assim, o pessoal não compra um, eles compram de 10, de 30 e para dura poder vender muito, né? Assim, também. tem o vape que dura, assim, eles colocam 50 mil, né? 50 mil fumadas, né? Puxadas, né? Dura muito tempo, né? Diferente de uma carteira ali de cigarro de papel, né? Então, a gente sabe que houve uma diminuição, assim, Jairo, não em número absolutos, né? Hoje a gente tem mais de 1 bilhão de fumantes no mundo. 1 bilhão é muita gente. Mas em número absoluto a gente cresceu, mas em relação à proporção, em relação ao fim do século XX, diminuiu. Né? A gente teve uma redução aí de 30% dos tabagistas em proporção. Né? E eu acredito que essa diminuição dessa proporção, né, é justamente por ter proibido em muitos lugares, né? Então, você pega um filme ali do ano 50, o pessoal fumava dentro do avião, né? Dentro do ônibus, dentro do escritório ali, já vi cenas ali do psiquiatra consultando o paciente fumando dentro do consultório. Então, a gente vê essas cenas, né, de filme de época, isso assusta, porque incomoda, né? Com a gente, como que o médico está fumando Sim. ali com o paciente na sala. Então, essa proibição em muitos lugares, de certa forma, dificultou o acesso. Porque você dificulta o ambiente fica mais difícil. Uma barbearia, a pessoa estava fumando. Aí agora tem a questão do cigarro eletrônico, que as pessoas têm que questionar mesmo, né? Olha, cigarro, você não pode estar fumando em local fechado, né? Porque essa punição social, né? O meio social punindo aquele comportamento faz com que as pessoas tenham menor frequência do comportamento ou queiram parar o comportamento.
né? Pensa uma pessoa, por exemplo, que tem uma profissão, por exemplo, uma aeromoça, um comissário de bordo, e a pessoa é tabagista. É muito difícil para ele ser tabagista, porque no momento que ele está trabalhando, ele não consegue fumar. Aí no momento que ele desce, ele tem que ir para um lugar específico do aeroporto para ele fumar. Então, essa dificuldade faz com que as pessoas fumem menos, né? E outra coisa que a gente percebe é o quanto que a imitação, né? Então, se a gente pega nos anos 50, nos anos 60, as atrizes mais sensuais, mais desejadas, estavam sempre ali com o cigarro, com a piteira na mão. Então, era um símbolo de sensualidade, era um símbolo do desejo, né? Então, você, para ser bonita como eu, para ter tudo que eu tenho, você tem que fazer as mesmas coisas que eu faço. Então, aquela coisa da imitação, né? E isso foi mudando conforme o tempo, né? Porque hoje as pessoas não têm mais essa visão de como fumar é sensual, ou é sexo, ou chama atenção. Muito pelo contrário, né? Visto mais como algo nojento por conta do cheiro, por conta da roupa, por conta dos dentes, né? Então, tem uma visão diferente. Então, a gente, de certa forma, a gente caminhou, a gente evoluiu. Se a gente for pensar no cigarro de papel, a gente tem evoluído, tem menos gente fumando, mas aí vem a indústria, né, com outra roupagem ali, de um cigarro mais moderno, que você carrega USB, bonito, com cheiro, com gostinho gostoso, e aí não faz mal, não é quente, né? Então, e não dá aquela sensação de fadiga, igual o cigarro de papel dá. No momento que você fuma, vai subir um morro, você já sente. Já o vape não dá esse cansaço. Então, ele vem com uma roupagem ali de cordeiro, né? De não faz mal nenhum. Ou não tem nicotina, esse aqui é nicotina free, não tem nicotina. E a gente sabe que isso tudo é uma manobra da indústria para pegar os jovens que eles não conseguiriam conquistar através do cigarro de papel, né? Pois é. E trazendo um pouco, né, essa questão do cinema, essa questão de uma abordagem mais, você falou o tema aí, o nome, sensual, eu vou trazer mais. Quando eu era pequeno, os carros de Fórmula 1 eram patrocinados pelo Marlboro. Sim. Então, o que tem a ver, né? Cigarro com esporte, a Copa do Mundo, por exemplo, com a Heineken. O que tem a ver isso? É um poder, assim, né? E acaba afetando até a galerinha que está aí à mercê de toda essa informação, né? E a indústria do álcool também, nesse poder, até no sentido de, não, mas agora a gente tem a cerveja zero, né? Então, sempre tem essas manobras para conquistar o público que não viciaria naquilo que eles já têm, né? Exato. Que pesar, né, doutora? Que seria totalmente diferente esse quadro se nós tivéssemos aí aliados, né, nessa questão de combate ao tabaco, combate a essa questão das drogas, né? A gente está passando por várias movimentações aí, inclusive governamentais, política, já chegou sim. lá, políticas, né? Essa questão tão, eu diria, preocupante, não só para nós que já somos adultos, mas essa galera que está aí entrando nas drogas aí muito precocemente, né? E isso é duro e difícil para uma mãe, para um pai, para um familiar ver toda esse início de trajetória no vício, né? Bom, vamos dar uma pausa aqui, doutora. Eu quero agradecer as pessoas que já estão aqui, inclusive pelo Facebook. A gente está vendo que tem uma galerinha aqui. Doutor Fernando Henrique da Silveira. Entrevistamos o doutor Fernando. Ele fala lá de Santa Catarina e exerce uma baita de uma função também lá. Seja bem-vindo, doutor. O Renato também está dizendo boa noite para nós aqui pelo Facebook. E aí veio o nosso querido Guilherme Ataíde Ribeiro, né, nosso colega aqui, que também faz a transformação antitabagista aqui no município de Campinas, também exerce uma função exemplar aqui no município. Obrigado pela presença, doutor. E aí ele já coloca um comentário, olha que interessante, baseado naquilo que a gente falou, perfeito. A RDC de 46/2009 proíbe a importação, fabricação e comercialização de qualquer forma dos dispositivos eletrônicos para fumar. É fundamental. Em 2009 ainda nem era febre ainda, né? Não tinha dado esse boom do vape ainda, né? Exato. Então a gente, assim, já éramos alertados para essa questão, né? Estava à frente do tempo mesmo. E uma preocupação que eu tenho também, cara, principalmente quando eu pego adolescentes assim que realmente são mal informados, né?
é que hoje tem o vape ali que já vem a substância e tem o vape que é possível você colocar essência ou você colocar qualquer tipo de substância ali para ser inalada. Então, existe o vape que o pessoal coloca, né, a cannabis, né? Então, assim, são dispositivos muito parecidos, né, do ponto de vista estético da coisa, eles se parecem muito, e ali um colega pode colocar, por exemplo, erva, não é mais essência de melancia, de menta, coloca cheirinho agradável, né? Um cheirinho agradável e coloca cannabis, né? Coloca maconha. Só que em vez de ser a maconha, né, que ele vai ali colocar no cigarro ali, na seda, ele vai colocar no dispositivo eletrônico do vape, que não dá cheiro igual o cigarro de maconha. Então, às vezes, a pessoa pode estar sendo submetida ao uso, inclusive, de outras substâncias, sem ser a nicotina, por falta de informação também. Pois é. E aí... Porque se o adolescente ele fuma o vape de nicotina, se um amigo oferece um vape que ele colocou ali a cannabis, ele vai ter muito menos... ele não vai ter aquele momento que ele vai refletir sobre, ele já está acostumado. Pois é. É igual uma pessoa que bebe cerveja mudar de marca de cerveja, ele já está acostumado. Não, deixa eu ver qual que é a diferença, né? Então já não tem aquele limite mesmo, né? Pois é. E olha aí que o doutor Guilherme colocou. E vem ainda com cheirinho de tutti-frutti. Sim. E aí, assim, tem uns que tem cheirinho, assim, que remete até coisas da infância, né? Um cheirinho de babalu ali, né? De chiclete. Justamente isso, porque desperta mais o desejo. Então, a gente pega justamente aquela população que não gostavam de fumar. É aquela população que experimenta cigarro, fala, nossa, coisa ruim, queimou a garganta, que gosto esquisito, que difícil tragar. Aí pega exatamente essa população que não viciaria, porque não gostou do cigarro. Pois é, e aí, doutora, esse dispositivo, ele chega para nós num valor muito aquém das pessoas que faziam uso de tabaco cronicamente, né? E agora não. Agora você compra parceladamente pelo cartão na internet, você compra em qualquer lugar com um acesso muito mais tranquilo do que antes. Por quê? Justamente por essa dissipação de informação desse negócio que é transformador negativamente. E aí, o que acontece? Deixa de ser mais essa questão dócil, né? Não é uma fumacinha, não é um vapor que você solta. Gente, ali você está... né? A doutora falou que são 500, né, puxadas no cigarro, mas... Não, tem uns que tem, assim, 4.000, né, assim, que aí depende do tipo, é como se fosse doses, né, eu não sei como que é, 4.000 fumadas, eu não sei como que eles vendem isso, mas é como se fosse, né, então, assim, é um negócio que dura bastante também, né. Uhum. E aí, acho que o doutor Guilherme vai poder nos ajudar nessa questão, doutor, por gentileza, quanto será que equivale uma puxada no vape de um cigarro convencional? Né? Isso aí de um poder destrutivo, enfim. É difícil mensurar, né? Porque assim, não dá. Você teria que testar e mensurar o quanto que a pessoa puxa ali, né? De pressão, né? Para saber o quanto que ela inala de. E até como é uma coisa ilegal, né? As pessoas têm marcas diferentes, né? Não tem um órgão que regula ali a quantidade de nicotina, tudo mais, né? Igual a indústria do tabaco, que você tem certa quantidade das substâncias que você está inalando ali. Do cigarro eletrônico, não. Então, pode ser que você compre um cigarro que tem um percentual muito maior de nicotina do que o cigarro de papel, por exemplo. Quem está regulando? A Anvisa está regulando? A vigilância sanitária está regulando isso? Ninguém está regulando nada. É ilegal. É igual a questão da maconha. Você está comprando a maconha, qual que é o nível de THC? Qual que é o tipo da planta da maconha? Qual foi a semente? Existem várias espécies. Você não sabe. Né? Você vai comprar do tráfico, é o que tem na boca. Você não sabe a procedência daquilo. Nós que trabalhamos diretamente com clínicas especializadas, doutora, esses dias eu me deparei com uma pessoa que falou assim, não, ele entrou, né? Falou, gente, eu só uso meu baseado, acho que reduzi meu baseado. Eu fumava 10, agora eu fumo só 2,
mas eu exerço uma tremenda espiritualidade em cima dessa questão que eu faço, e hoje eu me vejo e me percebo uma pessoa totalmente diferenciada. Eu cheguei para ele e falei assim, eu posso falar uma coisa para você? Você já viu em algum livro por aí dizendo que a espiritualidade é exercida através de um alucinógeno? Uhum. Daí eu falei assim, vamos mais além, né? Qual religião que você segue? Daí eu fui um pouquinho, ele falou, eu falei, então tá. Como que você consegue entender e compreender a sua espiritualidade, ou seja, a sua evolução pessoal através da sua espiritualidade, oferecendo para si mesmo algo que pode te trazer aí uma esquizofrenia ao longo prazo no seu uso de substância? E aí ele começou a pensar, sabe? Mas mesmo assim ele não ficou esse dia, foi para casa, não sei se nem se vai voltar, mas ele levou uma ideia diferente com ele, né? Sim. Eu acho que, e assim, a gente tem que fazer esse tipo de questionamento, né? No sentido de tentar fazer a pessoa pensar, né? De convencer o outro a pensar igual a gente. Isso é muito invasivo, né? Você querer persuadir qualquer coisa, e você fazer perguntas para a pessoa falar, não, mas peraí, será que é isso mesmo? Será que o que eu estou vivendo é de fato a verdade? Ou eu estou num ambiente que todo mundo faz isso, então isso normalizou? Uhum. Né? Porque isso é para qualquer droga. Então, assim, se a gente tem um grupo de adolescentes, né? Então, tem um moleque ali de 15 anos, e todos os amigos dele, quando vai no aniversário, bebem e fumam vape e tá tudo bem, o que ele vai acreditar? Que tá tudo bem. Que não tem problema, que imagina, que não faz mal. E às vezes usa de discurso, mas meu avô fumou a vida inteira, não aconteceu nada com ele. Usam de discursos vazios, no sentido para provar que está certo, sabendo que estão errados, né? Assim, você vai fumar, mas qual o custo que você vai... Qual o custo que você vai querer ter? Será que vai parar no cigarro? Será que vai precisar de algo mais forte depois? Eu diria que a tolerância já começou ali no botão start da primeira desejo de fumar um cigarro eletrônico. Porque a gente tem, assim, a gente tem os receptores que ganharam esse nome por conta da nicotina, né? Que são os receptores nicotínicos, que eles vão dessensibilizando, porque vai jogando substância e vai dessensibilizando, e vai gerando o mecanismo da tolerância. Então, antes a gente pega uma pessoa que fumava um cigarro na hora que acordava e um cigarro depois do café, ou um cigarro depois do banho, indo para o trabalho no carro. E aí ele vê que de manhã ele já não está ficando legal. Ele fuma 2 cigarros na hora que ele acorda e 2 cigarros no carro. Quando vê, a pessoa se vê fumando 2 carteiras por dia. E aí nós falamos, você está fumando 40 cigarros por dia? A pessoa, nossa, eu nem vi como que eu cheguei. Eu sei como que você chegou. Foi tendo a tolerância até aumentar. Ninguém bebe uma garrafa de pinga, 1 litro de pinga, do dia para a noite. A pessoa começa com uma lata de cerveja toda noite. Na outra semana, ou, né, depois de um tempo, 2, 3 latinhas. Quando vê, o fardinho começa a pesar no bolso. Eu vou para bebida curta, porque fica mais em conta. Aí vira um corotinho, 2 corotinhos, depois vira 1 litro de pinga. Ninguém começa bebendo no final da linha. Então, assim, eu vejo o cigarro eletrônico como o começo da linha. E é por isso que ele não é tão falado, porque as pessoas não valorizam o começo da linha. Só que a gente trabalha com o final da linha, no sentido de dependentes, de poliusuários, de pessoas que perderam tudo por conta de crack, por conta de cocaína, a gente vê onde começa. Ninguém começou a usar crack. Muito difícil alguém começar pelo crack. Todo mundo começa o quê? Cigarro, maconha, vai evoluindo. Porque você vai ultrapassando barreiras. Eu já fumei o cigarro eletrônico, vou fumar o vape com cannabis. Já fumei o vape com cannabis, vou começar a comprar maconha para eu fumar no papel que faz mais efeito. Pois é. Então, assim, as drogas vão evoluindo. Assim como nós também, a nossa predisposição também vai, né, colocando aí muito mais, eu diria, muito menos obstáculos para que isso aconteça com mais precisão de uma dependência química crônica. Né? Olha quanta informação que o Dr. Guilherme jogou aqui. Quer ver? Vamos começar por aqui. Segundo o INCA, cigarros convencionais têm até 1 grama de nicotina. Os vapes podem até ter 7 gramas de sais de nicotina, que viciam mais rápido que a nicotina no produto convencional. Olha isso, gente. Agora você imagina, fazendo a ingestão dessa questão aí todo dia,
né? E aí, com mais facilidade, porque dentro do carro você pode fazer, que tem cheirinho de tutti-frutti. Dentro da barbearia você pode fazer, porque tem um cheirinho de canela. Na tua casa, assistindo televisão, você pode fazer, porque não vai afetar as crianças. E olha isso. E não incomoda, né? Porque assim, se você vem na minha casa e você sabe que eu odeio que fume, você vai ficar sem graça de ir na varanda da minha casa e fumar um cigarro. Mas se você sabe que eu odeio que fume, você vai ficar mais tranquilo de fumar o vape na varanda, que você sabe que não vai deixar cheiro ruim. Então, assim, você diminui a resistência das pessoas começarem a fumar. Esse que é o maior problema do cigarro eletrônico. Você foi tirando as barreiras. O cheiro era ruim, tira o cheiro ruim. O gosto era ruim, tira o gosto ruim, coloca um gosto de chiclete. Você fica com cheiro na roupa e não dá para mentir que você fumou, igual adolescente. Chega em casa, eu não fumei não, mãe, com a boca cheirando cigarro. Dá para mentir que não fumou. Dá para enganar que não fumou. Então, você foi tirando todas as barreiras. O cigarro, por exemplo, você precisa do fósforo, do isqueiro. Nossa, acabou o fogo. Ninguém fuma mais. Agora, o negócio você não precisa nem ligar. Você puxa, já vem. Então, você tirou, assim, todos os defeitos do cigarro e fez um produto novo. Exato. Exatamente. E olha que interessante, né? Ele só dá funcionamento se você aciona sugando. Ou seja, vai estar no teu bolso ali, a hora que você quiser, vai estar de pronto acesso. Você não tem o negócio de, né, ter que acender e tudo mais. Não, na hora, né? Olha mais informação que o doutor Guilherme nos traz. Nos Estados Unidos, existe vape com 400 miligramas de THC, ou até mais. A dose que deixa um adulto entorpecido é de 5 a 10. Olha que loucura, gente. Então, o mesmo dispositivo que era feito para colocar esse tabaco, aquecer esse tabaco e te dar aí uma questão prazerosa, olha o dano que isso pode fazer através do THC sendo colocado ali no mesmo dispositivo que nem a doutora mencionou anteriormente, né? Agora, você concorda comigo que se isso virar moda no Brasil, né? Porque as coisas geralmente chegam mais rápido nos Estados Unidos, né? Depois vira moda no Brasil. Você concorda que tem adolescente que não sabe o que significa THC? Não sabe. Sabe que significa maconha, mas às vezes não sabe o que significa THC. E aí tá lá, tem lá o cigarro com um pacotinho lá, que chama atenção lá, com um pedacinho de melancia ou um pedacinho de morango, que já chama atenção, parece um pendrive. E tá escrito assim, mais THC. Essa pessoa não sabe o que significa. Ela vai pegar e ela vai estar ingerindo uma coisa, ela vai estar consumindo uma coisa que ela nem sabe o que é. Exato. Ou acabou todos, ela sabe. Então, vamos supor que é um adolescente que sabe o que é THC. Mas acabou o sabor morango que ela gosta, acabou sem THC. Ah, não, vai esse mesmo, não dá nada não. Ela está aumentando o risco dela desenvolver transtorno psiquiátrico, transtorno bipolar, transtorno de esquizofrenia, por conta da facilidade ali do cigarro que vem pronto. E de não ter informação correta. E de não ter informação. Olha a tremenda responsabilidade. Nós, que temos esse tipo de informação, né, temos o poder de bala, eu diria, através do seu consultório, doutor, através do setting terapêutico dentro de uma clínica especializada e através de um colega de fila de banco, que você está ali trocando uma ideia, conhece o cara, ou ali você acaba sendo um psicólogo da pessoa também, na fila. E aí, olha o poder de informação que nós, aqui do Recuperação em Foco, através da doutora Ju, através aqui de todo mundo que colabora com a gente, o doutor Guilherme, que está trazendo vários dados interessantes aí, você agora sabe do que se trata, né? Então, daqui para frente, é levar esse tipo de informação correta para o teu filho, para o teu adolescente, para o teu ente querido, para o teu colega, para o teu, enfim, conhecido. Tipo de não desvalorizar. Eu acho mais importante, assim, isso eu sempre falo até para os meus alunos, né? De nunca desvalorizar a quantidade. Porque às vezes a pessoa fala assim, que eu pergunto, né? Já você tem hábito de consumir álcool? Aí você fala, Ju, bebo só uma cervejinha. Quanto de cerveja? Não é cervejinha, quanto de cerveja? Às vezes eu sou cervejinha 4 litros no sábado. Aí você bebe só no sábado, mas já é uma quantidade que te causa prejuízo, já te deixa disfuncional mesmo que seja só no final de semana.
Então, quando fala assim, você fuma? Não, só vape. Eu no consultório eu faço o maior drama com os adolescentes. Só vape? Perigosíssimo vape. Não existe só vape. Você fuma vape. Tem nicotina. Tem potencial de adicção. Você pode se viciar nisso. Então, não existe só vape. É vape. É droga também. Esses dias eu estava vendo muitos jogadores de futebol, doutora Juliana, nos intervalos dos clubes, né? Naquelas noitadas deles, enfim, naquele momento de descontração que eles têm de um intervalo a outro de treino, os caras todos com cigarro eletrônico. Todos. Tinha bebida e cigarro eletrônico. Agora, será que esse tipo de substância pega do tabaco, pega no antidoping, por exemplo? Não pega porque não é proibido, né? É aí que tá. É aí que tá. Não é proibido. Legal. Mas o desempenho do esportista de alta performance, isso vai ter um impacto violento. Porque uma coisa assim, o que vai impactar no cara que joga futebol com os amigos toda quinta-noite? Zero. Não vai impactar. Né? Não é alta performance, mas uma pessoa que, 1 milésimo, então você pega um jogador de futebol, ou, por exemplo, um nadador, né, que ele está competindo na Olimpíada por 1 milésimo de segundo. Né? Assim, as competições entre o primeiro lugar e o último lugar do nadador dá 2 segundos, 3 segundos. Então, assim, o que o cigarro eletrônico vai fazer nesses milésimos de segundo? Exato. Então, isso é muito ruim, porque se você viu isso, então outras pessoas viram também, inclusive jovens e adolescentes que admiram essas pessoas, que tem ali o Neymar, a equipe lá, como ídolo. Então, se o meu ídolo faz, e ele é jogador e ganha milhões de euros por mês, então eu vou fazer também. Né? Doutor Guilherme deixou uma pergunta. Aliás, 2 perguntas para a doutora. Uma delas é essa. Doutora Juliana, excelentes suas considerações. Pergunto, o que a doutora diria para os jovens? Eu acho que eu falaria para o jovem o que eu falo já no consultório, né? Que era o mesmo pensamento quando eu era adolescente, no sentido de não dar chance para o azar. A gente não sabe a nossa predisposição a vício. Lógico que a gente já considera assim, nossa, meu pai era etilista, então eu tenho maior propensão. A gente tem esse pensamento, mas a gente não sabe o quanto que a gente tem de possibilidade de sofrer com vício. Então, não dá chance para o azar. Ofereceu? Não. Não fuma? Por que não? Não, porque não. Isso não tem que dar justificativa. Né? Isso não quer dizer que você não vai ter amigos que eventualmente vão fumar, que vão beber, que vão usar droga. Aí você escolhe as suas companhias baseado nos seus valores. Não experimente. Qual que é a melhor forma de não ter nenhum tipo de vício? Não experimentar. Não ter contato. Então, o cara ofereceu, não, você é chato, não sei o quê, e outras palavras proibidas aqui que usam como bullying. Tá bom, não vou fumar. De persistir no não. Porque muitas vezes eu acredito que a maioria das pessoas quando experimentam substâncias não é por livre e espontânea vontade. É por livre e espontânea pressão. Pressão. E às vezes o cara que te ofereceu é aquela pessoa que daqui 1 ano ou casa, ou arruma um emprego, para de beber, para de fazer bagunça, e você ali que ficou no vício. E a gente vê essas histórias. Nossa, meu irmão usava comigo, tudo mais, a gente ia, meu irmão começou a trabalhar, casou, teve filho, saiu dessa vida e eu tô aqui. Então, às vezes, a pessoa que te oferece é a pessoa que vai sair ilesa e é você que vai ficar na guerra. Não vale a pena. Não vale a pena. Essa conta não fecha. Não. E assim, com excelência de propriedade, né? Porque eu sou dependente químico, eu estou aí a longa data em abstinência, e assim, eu entrei muito precocemente. Né? Eu meio que interrompi a minha juventude aí por conta da substância, só que eu percebo hoje uma indagação das pessoas mais jovens, por exemplo, dizendo assim, pô, mas o meu pai, eu aprendi a beber com meu pai, legal, mas meu pai, ele bebe, dorme, levanta segunda-feira, faz o que tem que ser feito, volta para casa, tem as suas obrigações, cuida de mim, cuida de outro irmão, cuida da esposa, cuida e não tem a dependência química. Por que eu tenho? Né? Por que as coisas acontecem comigo? Por que hoje eu perdi meu controle de tudo? Enfim, a gente já falou um pouquinho aqui sobre a tolerância, sobre a predisposição e sobre essa questão toda, né, da descoberta.
né? Então, você que é jovem, eu também reforçaria essa ideia para os jovens, não entre nessa, quanto mais longe você ficar desse tipo, até de pessoas que fazem essa prática, seria interessante. Né? Porque... eu acho que por isso que eu falei assim, você tem que escolher suas companhias, assim, porque se você decide que você não quer fazer uso, não faz muito sentido você sair com uma pessoa que só pensa em beber, que só pensa em usar droga, porque vocês não vão compartilhar dos mesmos desejos. Né? Então, tem gente que fala, eu vou experimentar só para brincar. Não existe brincadeira, existe perigo, né? Você não vai brincar disso. É uma coisa que te coloca em risco. Então, não faça isso. Né? Eu acho que a melhor forma da gente prevenir doenças relacionadas ao uso de substância é prevenir o uso de substância, prevenir o primeiro uso, o primeiro contato. Por isso que uma das manobras políticas, que até foi um professor meu que esteve à frente, era diminuir o tempo do bar aberto, colocar o bar ali como limite de 11 horas para fechar. Né? Foi o doutor Ronaldo Laranjeira, o Ronaldo Laranjeira é uma dos psiquiatras que tem mais autoridade no assunto. Inclusive, ele foi lá em Brasília para falar sobre a questão da maconha, né? Da liberação da maconha. Então, um dos projetos que ele participou, né, projetos de lei, era justamente limitar o horário do bar. Só isso já ia reduzir os danos. Em vez do bar ficar aberto até 4 horas da manhã, fechar às 11, já ia diminuir os danos. Ah, mas tem o risco do cara ir no mercado, de ir no posto e beber. Tá, mas isso é a pessoa que está muito persistente, porque a maioria das pessoas fechou o bar, vai para casa. Então, acho que a gente tem que pensar na questão da prevenção e desde a infância, né? Eu percebo que existem poucos projetos relacionados a isso, né? Em Minas tinha o ProERG, né? Que eu sou mineira, eu sei que lá eu tive na escola o ProERG, não sei se ainda tem ou se tem outros programas parecidos. A Polícia Militar ainda enfatiza muito essa questão. A gente falou sobre isso na live que o doutor Fernando também trouxe. O doutor Fernando, ele é presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes de Santa Catarina. Então, a gente falou sobre isso, sobre essa função, o desafio que ele tem, através de formar essa equipe, né, de ação para poder combater essa questão. E aí, a gente mencionou que o ProERG tem esse poder de informação ainda. Porém, eu acredito que poderíamos ter outros argumentos, não só com a Polícia Militar, mas outros profissionais dispostos a entrar na escola e fazer a prevenção primária, que é aí que a gente consegue, de fato, alcançar o miolo do negócio, né? Através dos primeiros encontros na escola, através dos primeiros contatos. O sistema educacional tem que estar aberto também, viu, Jairo? Porque às vezes a gente vai fazer algum projeto sobre Setembro Amarelo, sobre Janeiro Branco, e a gente tem dificuldade de conseguir entrar nas escolas. Então, assim, né, o profissional se dispõe a estar ali, dando palestra, dando aula, né, tirando dúvida. E às vezes as escolas ficam, né, com medo ali de ter reclamação de pais, né, sobre tocar nesse assunto, como se fosse um assunto proibido, né? E aí, se a criança não tira dúvida com o profissional, a criança vai seguir a cabeça do colega, né? Que muitas vezes já é usuário. Então, e uma das coisas que eu percebo eu estou numa cidade interior, então, né, não tem muita coisa para se fazer, então as pessoas vão na casa das outras para beber, né? Vão nos bares e tudo mais. Quando não tem entretenimento de qualidade, é isso que as pessoas fazem, desde muito, muito precocemente. Os pais têm que saber onde essas crianças estão indo, não é colocar o horário só para ir para casa, mas na casa de quem? A mãe dele vai estar lá? Vou ligar para essa mãe para eu saber. Porque parece que as coisas são muito liberadas, né? A menina tem 15 anos, vai na casa do fulano. Não sabe se foi mesmo na casa do fulano, não tem nenhum tipo de controle sobre isso. E a gente tem que entender que o adolescente tem um cérebro que freia menos. Ele é muito impulsivo por questão neurológica mesmo, né? Pela questão de maturação cerebral, e ele tem pouco freio. Então, assim, a gente precisa servir como um freio externo ali do adolescente, né? De ponderar por ele. Falar, não vai sair essa hora, não vai lá tem muito usuário, ou lá você vai submetido a isso, aquilo. Tem que orientar. As coisas estão muito soltas. Olha que interessante o doutor Guilherme novamente. Vou colocar na tela aqui para a gente ler junto. Jovens têm diminuído a percepção de risco. Poderia esclarecer como é a vida de um paciente transplantado do pulmão?
Uhum. Eu tenho pouca experiência com transplante de pulmão, né? Mas a gente pode colocar como um panorama um paciente, por exemplo, o pré-transplante ali, com um efizema pulmonar muito grave, né? O DPO cítico, né? Que tem DPLC, que é a doença pulmonar obstrutiva, crônica. É um paciente que ele tem falta de ar, muitas vezes, para escovar o dente, né? Para subir o morro. É uma pessoa que ela fica presa na questão do oxigênio, né? Que hoje, né, a gente tem o oxigênio domiciliar. Então, a pessoa fica o tempo todo precisando do oxigênio. E isso tira muito a liberdade da pessoa de fazer as coisas. Não dá para ela viajar, ela tem que se programar em relação à quantidade de oxigênio que ela tem em casa, ela não pode fazer esforço. Então, a pessoa é aprisionada pelo próprio corpo, pelo próprio pulmão. Né? Eu não tive experiência assim na faculdade que eu cursei, tinha transplante cardíaco, mas eu não peguei na época do transplante pulmonar, então eu não pude acompanhar pacientes com transplante pulmonar, né? Mas eu já tive paciente de pronto atendimento que era transplantado. Também é uma vida muito limitada. Né? Mesmo após o transplante, existe todo um processo de adaptação, né? De medicações para o corpo não rejeitar o órgão. Então, é um processo de adaptação também. Então, as pessoas não veem esse resultado no fim da linha, né? Então, às vezes, valoriza o uso de cigarro justamente porque não sabe como que é ruim, né? Até angustiante você ver um paciente com DPLC, da questão que você vê que a pessoa faz um esforço e parece que o ar não está vindo, né? Mas, na verdade, é o pulmão que não ventila, né? O ar vai, mas não tem célula aí para aproveitar o oxigênio. E olha que ponto chegamos para que isso acontecesse, né, doutora? Porque hoje a gente fala para as pessoas, do mesmo jeito que a gente tem que parar com a substância, dentro do setting terapêutico, eu como conselheiro de dependência química, eu estou respirando isso, né? E aí depois que a pessoa sai, por exemplo, de uma questão de psicoterapia, ou individual ou em grupo, a primeira coisa que é fazer é acender o cigarro. E aí, esses dias eu fiz esse teste, encostei do lado do jovem lá, jovem de 25 anos, mais ou menos, e eu falei, como que você se sente parando de usar a sua substância de preferência? A primeiro momento ele falou assim, cara, detestei isso aqui, porque tudo que eu mais amava e gostava era usar droga. Eu falei, beleza, aí legal, tranquilo. Aí eu tenho uma identidade com você, também eu tinha esse desejo grande de fazer esse uso. Mas você está dentro de um lugar protegido e especializado. O que significa especializado? Você tem enfermaria, 24 horas à sua disposição, para que você se sinta aí, qualquer desconforto, você pode correr lá. Você tem psicólogo, se você tiver alguma emoção aflorada, através de um telefonema, através de uma visita, através de um desconforto no quarto, através de um descontentamento, você pode correr lá e conversar. Legal, vai te atender. Você tem uma intervenção medicamentosa através do psiquiatra que pode regular a tua medicação, e essa intervenção medicamentosa, eu diria que é o 12º jogador em campo. Né? Nós, os terapeutas e nós, os conselheiros, a gente tenta condensar, mas vocês entram como jogador, assim, o Neymar, para finalizar, né? Que a intervenção medicamentosa, assim, ela deixa os ânimos baixos, equilibra, né? E aí toda a diferença faz no setting terapêutico. Daí eu falei para ele, você já tentou parar de fumar? Ele falou, cara, eu tenho tanto prazer no fumar, você não imagina. Eu falei, mas você só tem 25 anos, cara. Daí ele virou para mim e falou, eu comecei a fumar depois da minha separação. Eu separei com 20. O vício do cigarro ele é muito associativo, né? Então, as pessoas associam muito a algum tipo de hábito, toda vez que eu leio, eu tô fumando, ou eu tomo café, ou é o café preto. O café é muito associativo com cigarro, ou toda vez que eu bebo, eu preciso fumar também. Aliás, tem os tabagistas só associados ao álcool, né? Eu só fumo quando eu bebo, né? Então, o hábito do cigarro, geralmente, ele é um hábito que está associado a outro hábito, né? Então, e a pessoa parece que é um casamento mesmo, né? A gente quer provocar um divórcio forçado ali, mas é um casamento que a pessoa, às vezes, ela tá fumando há tanto tempo, né? Às vezes começa com 12, 13 anos, né? Os pacientes mais velhos, eles começaram com 9 anos, né? O pessoal de roça, assim, que a pessoa nem se vê sem fumar. Ela não consegue nem pensar como que é viver sem o cigarro. Pois é. Olha, outro fator aqui muito interessante que o doutor Guilherme Ataíde nos traz.
É assustador, doutora. Obrigado pelo alerta. Já vi até cigarro eletrônico anunciado como vitamina. Produto que não pode ser inalado jamais. Olha isso. Olha isso. E é engraçado que você vê os dispositivos do vape, são sempre dispositivos chamam a atenção, né? Porque são bonitos, né? Aí às vezes tem uns que são transparentes, né? Tem uns que tem uns tipo uns caninhos dentro, assim, chama atenção, né? Então é um negócio que desperta o desejo, né? Até a própria embalagem desperta o desejo. Lógico que eles estão fazendo com o objetivo de vender mais, né? Eles estão certos em fazer o marketing, né? E a gente está certo de defender o nosso também, porque a gente vê o que está ocasionando, né? É isso. E eu não vou desistir nunca, viu, doutora? Pode vir um mar de gente dizendo que eu não vou desistir. Eu posso ir aí com você, tenho certeza, e outros, como o doutor Guilherme, a gente defende essa bandeira. Inclusive, nós participamos juntos aqui, eu e o doutor Guilherme, de uma caminhada em prol essa questão do combate contra as drogas aqui na cidade de Campinas. A gente é forte nisso, não? Nós Sim, não vamos eu sou super criticada, cancelada, levo vários haters aí por conta da questão do canabidiol, né? Que eu falo, eu não falo em relação a ser contra, eu falo em questão que a gente não tem estudo suficiente para ter segurança para prescrição, né? E aí o pessoal vem me xingando e manda umas mensagens lá. Eu falo, gente, ninguém vai mudar o que eu penso no sentido que você não conseguiu ainda me provar que é segura. A ciência não provou que é segura em relação ao canabidiol, então não vou prescrever, né? Mas não tem problema, o pessoal pode odiar, pode xingar, que a gente vai continuar no nosso papel. Olha essa informação. Nosso pulmão funciona somente com oxigênio. Dr. Cláudio Jerônimo da Silva ensina que até fumar alface orgânico faz mal. O pessoal inventa, né? Eu trabalho no hospital psiquiátrico, às vezes o pessoal inventa coisa, né? Já enrolaram até orégano no cigarro, no papel para poder fumar, né? Juntaram papel de pão com orégano para fumar. Então, assim, parece que a pessoa quer ter a questão do vício do hábito mesmo, né? De acender e ver a fumaça e sentir que tem algo entrando. Porque o orégano com papel provavelmente não dá nenhuma sensação de ativação do cérebro igual a nicotina, né? Mas é o prazer do hábito. Mais um comentário do Dr. Guilherme. Bem lembrado, doutora, a regulamentação municipal dos pontos de venda do álcool é fundamental como política pública. E aí, nós, como canal informativo e trazendo uma responsabilidade através do nosso gabarito aqui, que é mínimo, eu diria, né, doutora? Diante de um vasto território que a gente precisa invadir com isso, né? Você trazendo a tua expertise, você trazendo os teus estudos, os teus conteúdos como médica psiquiatra e também parte de uma equipe multi-interdisciplinar num setting terapêutico, eu como usuário de drogas, hoje em abstinência e hoje trabalho em prol a permanência, né, do sujeito fora das drogas, a gente precisa intervir nessa questão de política pública. E aí precisa ser regulamentado, né? Porque se a gente entra no Mercado Livre e coloca o vape e consegue vender, por que ninguém está regulamentando? Por que ninguém está indo atrás dessas lojas e vendo que está vendendo produtos que são ilegais, a comercialização? Então, assim, não basta ter lei, né? Lei a gente tem desde 2009. Quem que fiscaliza se isso está sendo, se isso está acontecendo ou não? Não adianta colocar todos os bares tem que fechar até as 11 horas da noite. Tem que ter alguém que fiscaliza. Ó, meia-noite você está aberto, fecha a porta, multa. Que tem que ser dessa maneira. Não adianta. A gente vive num país, a gente sabe disso, né? Que é um país do jeitinho, que é um país que as pessoas querem dar balão nas pessoas. Então, assim, a gente precisa ter lei, a gente precisa ter fiscalização, porque senão não funciona. Perfeito. E aí tem mais um comentário que é legal, ó. Hoje existem leis municipais que proíbem o consumo de fumígenos em parques ou praças. No Parque Ibirapuera, desde 2019, isso não é permitido, né? O consumo de qualquer fumígeno em praticamente todo o espaço. Olha que interessante. Ótimo, né? Porque o Ibirapuera é tão lindo, né? E cheio de árvore e tudo mais. Alguém fuma ali, até atrapalha o ar que o outro tá fumando, porque o outro tá querendo respirar. O pessoal vai lá para fazer um yoga, para fazer um pilates ao ar livre, e fazer meditação, respirando ar limpo, aí tá o colega fumando do lado. Você atrapalha o ambiente do outro, né? Não combina, né, doutora? Não combina. Ibirapuera com cigarro não combina. Parabéns, São Paulo. É isso aí.
Doutora, estamos quase chegando no nosso final aí. Deixa eu falar um comentário aqui do Renato. Ó. O Renato é professor de futebol das crianças. Ele fala assim: a parte espiritual me ajudou muito. E também há 1 ano venho trabalhando com 600 crianças em uma escolinha de futebol em relação com cada criança, a realidade de cada uma, vem ensinando tanto ele como profissional, quanto os outros que caminham com ele, né? E aí a questão da espiritualidade, ele diz que exercer a espiritualidade nesse âmbito da dependência química, sem dúvida nenhuma, é um dos pilares importantíssimos, né? Para que isso a gente consiga sair, né, disso. Encontrar outros prazeres. Por isso que tem tantas instituições de reabilitação, que são instituições religiosas, que às vezes nem tem a parte dos profissionais de saúde, mas que dão tanto certo, né? Sim. Instituições de pastores, de igrejas evangélicas, que têm como missão essa questão e que dá muito certo também. Com certeza. Doutora, posso divulgar o seu Instagram? Lógico, fica à vontade. Vamos lá, eu pus aqui. Doutora Ju, @doutora Ju Psiquiatra, igual tá escrito aí no nome. Peraí. Só que tudo junto. Então, peraí que eu fiz em outro lugar aqui. Você lembra que eu tinha colocado. Eu acho que é isso aqui. É esse? Isso. Doutora Ju Psiquiatra. Pessoal, entrem aí. Muito conteúdo lá. Faço as honras da doutora vir outras vezes para cá, trazendo outros temas em relação a... Enfim, qualquer tema que a doutora quiser discutir, trazer aqui uma outra profissional para a gente debater junto. O canal Recuperação em Foco, ele foi inicialmente feito através do meu testemunho, né, através da minha vivência e prática no uso de substância, e trazendo também consigo uma possibilidade de retorno à vida, né? Porque eu consegui virar a chave, né? Então, só que através, doutora, até isso é bacana eu falar, através das pessoas, eu trouxe um pouco do meu networking para dentro do grupo aqui, das nossas falas, e as pessoas falavam assim, pô, mas vamos sair um pouquinho dessa questão? E aí eu descobri que a psicanálise é um universo, assim, gigantesco de informação, né? Então, eu tenho trazido muito esse contexto, né? Entender a dependência química e os outros transtornos através de uma visão psicanalítica, que faz todo sentido, né? Para mim, por exemplo, faz todo sentido, para eu ver o porquê das coisas, entender, né, o processo que eu passei. Olha, isso só me aprofundou nessa questão, ou isso me privou de algumas informações, ou aconteceu esse episódio lá atrás, por isso que despertou isso aqui hoje. Então, isso faz toda a diferença quando a gente tem essa informação com muito conteúdo através de vocês, profissionais. Eu quero agradecer a tua atuação como médica psiquiatra, com todo esse gabarito, e fazer um convite que, se depender de nós, vão ter outros encontros nossos aqui. Vamos, com certeza. Vamos, com certeza. Para mim é muito gratificante, assim, ser convidada para estar falando sobre esse assunto, sobre o uso de substância. Eu acho que é um assunto que as pessoas falam pouco, como se fosse uma doença, um transtorno, que só está em famílias pobres, só está numa estratosfera da sociedade que ninguém quer olhar. E não está, né? Não está. Está em todos os ambientes sociais, existe uso de substância. O que acontece é que tem pessoas que têm mais acesso à saúde e pessoas que têm menos acesso à saúde. Né? Então, eu tenho a mesma causa que vocês, né? Acredito na mesma filosofia que vocês, então eu estou super aberta a novos convites. Muito bom. Eu queria falar um tema, doutora, sobre a entrada da ketamina no Brasil através dos profissionais da saúde. De repente, a gente pode trazer esse tema para a gente discutir. Sim, mas a ketamina, inclusive, eu faço prescrição, eu faço tratamento com isso, o negócio que as pessoas estão usando de forma recreativa, né? Pois é. Mas existe tratamento para depressão refratária com uso de ketamina, que é seguro, que é eficaz, o problema é o uso recreativo disso, né? Podemos pensar sobre isso no próximo encontro. Sim, com certeza. Doutora, quero agradecer mais uma vez, em nome do canal todo aqui, pela presença, pela disposição de
nos doar essa sexta-feira, né, para a gente discutir aqui a respeito desse assunto tão relevante e importante. Quero agradecer vocês também que vieram pelo Facebook, que vieram pelo YouTube, fizeram a sua contribuição. Doutor Guilherme Ataíde, grande abraço, obrigado pela tua participação aqui. Doutor Fernando também, que esteve conosco, deixa eu ver quem mais, o Renato, e aí a Alessandra Souza também, que vieram pelo Facebook. Deixa eu ver se tem mais algum comentário para poder fazer aqui. Não, a doutora Miriam também esteve conosco aqui, meio tímida, mas a doutora Miriam é uma grande pessoa aqui do canal Recuperação em Foco, que nos ajuda bastante nesse fomento da saúde mental. A doutora Miriam traz aí a questão da fisioterapia e também tem um estudo de Pilates, muito, muito bacana. Obrigado, doutora, pela tua presença. E aí, queria deixar nesse momento, doutora, para você fazer as suas considerações finais, por gentileza. Então, queria agradecer o convite aí para todo o pessoal que assim tá aqui, está representado por uma pessoa só, né? Mas eu sei que existe toda uma equipe por trás. E alertar, né? Deixar essa mensagem final para os jovens, para os pais dos adolescentes que vão assistir esse vídeo, para tomar muito cuidado onde os seus filhos frequentam os locais, né, os ambientes que eles estão frequentando, as pessoas com quem eles convivem, porque isso é muito determinante para o início do uso de qualquer tipo de substância. Hoje a gente falou sobre uma substância que está sendo vista como algo inocente, né, que é o cigarro eletrônico, que é bonitinho, é cheiroso, tem um gostinho bom, mas que a gente pôde debater, e eu espero que a gente tenha deixado claro isso, que não tem nada de inocente, né? Que é uma porta de entrada ainda mais chamativa, mas que leva para os mesmos locais que o cigarro de papel. O perigo da dependência da nicotina, um dos vícios mais difíceis de tratar. Se tem uma coisa que é difícil de tirar de uma pessoa que tem o vício, a dependência é a nicotina. A nicotina é muito difícil de tirar. Então, fica alerta aí para os jovens, não experimentem, sejam os chatos, sofram bullying, por isso não tem problema, vocês dão conta, não experimentem, e eu tenho certeza que vocês daqui a uns anos vão se sentir orgulhosos de vocês mesmos por nunca ter colocado um cigarro, um vape na boca. Perfeito. Pessoal, quero agradecer mais uma semana aqui com vocês, né? Tivemos alguns encontros aqui interessantes. Semana que vem tem mais, né? Vamos ver se a gente faz uma programação aí no domingo sobressalente aí, trazendo um tema também mega importante. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Espero que o próximo encontro não demore tanto. Pessoal, obrigada, fiquem com Deus. Boa noite. Para vocês também. Pessoal, fica todos com Deus e ótimo final de semana. Só aguarda um minutinho, doutora, para a gente finalizar, tá?